bagagem dos meus pais, que de vez em quando a gente conversava alguma coisa sobre esse tema. E aí eu, por um impulso que nós também não sabemos de onde vem, eu não posso dizer que a causa é essa ou aquela, isso seria irreal, né? Claro. Lá pelas tantas, no início dos anos 80, eu comecei a ficar preocupado com essa questão espiritual, né? E lá por 84, por aí, eu já me liguei a um grupo de cura, um grupo espiritualista, que fazia trabalho mediúnico, mas, impressionante, assim, né? Marxista virou. Mas eu queria deixar claro, Celso, para você o seguinte: a minha busca espiritual jamais entrou em conflito, digamos assim, moral, com o meu passado de guerrilheiro, de luta contra a ditadura. Eu acho que essas coisas, elas são mutações na vida da pessoa. E esse ponto que eu queria pegar, Cláudio, essa tua visão... Mas eu não renego o meu passado, pelo contrário, até me orgulho dele, acho um combatente, não tem nenhum problema. Não é renegar, essa visão, essa tua visão espiritualista, a gente vai desenvolver isso durante o outro bloco também. Como é que você vê hoje aquele movimento lá, como é que você analisa, não renegando absolutamente, foi um fato histórico, mas porque hoje, essa visão espiritualista daquela época, aquilo que eu fiz, aquilo que passou... Pode dar uma síntese de lá para cá, muita água rolou debaixo da ponte. Quer dizer, primeiro a maturidade, né, a visão de mundo mais consistente, mais profunda, os próprios embates que a vida vai te colocando, que vai te ensinando. Eu depois, quer dizer, consegui finalmente concluir um curso superior, né, fiz Ciências Sociais na Unicamp. Tinha que fazer, né? E nas Ciências Sociais eu já fui buscar Ciências Sociais para tentar entender o que tinha acontecido, né? Então, em 1980, eu era já um sociólogo, já tinha estudado muitas coisas, lido muitas coisas, e continuava nessa busca, mas já de um ponto um pouco mais elaborado, né? Agora, na verdade, essa questão não é só uma questão intelectual, é uma questão de coração também. É porque as pessoas têm uma tendência a antepor a política, a luta social, antepor a religião, mas, na verdade, isso é uma falsa... dicotomia, uma falsa contradição, porque se você pegar, vamos dizer assim, na história dos seres que tiveram presença marcante no mundo religioso, no mundo espiritualista, você vai ver que eram seres que tomavam uma posição clara em relação à luta social, em relação à questão social, em relação à questão familiar. Olhando assim, a começar por Jesus de Nazaré. Que foi o maior deles. Começar por Jesus de Nazaré. Depois você pega Gandhi, por exemplo, que fez toda uma luta, né, de não violência, que era um ser profundamente espiritualista. Depois você vai para a teosofia no final do século XIX na Inglaterra, onde você tem Anne Besant, por exemplo, que é um dos expoentes da teosofia, que era uma militante socialista. Então você vai ver. Pega Rudolf Steiner, já no início do século XX, que também era um ser de magnífica roupagem espiritualista e que tinha posições sobre a questão política, a questão social, a questão econômica. Dá para você falar um pouco, seria a função, não sei se você já pensou sobre isso, a função espiritual desse movimento, esse contexto, onde você estava ali. Pois é, então o que acontece, aí quer dizer, a gente poderia entrar, mas não daria tempo para ir. A gente dá um jeito, vamos lá. O grande problema nosso, do mundo moderno, filosoficamente falando, é o rompimento entre ciência e religião. Esse rompimento vai se dar lá na Baixa Idade Média, né, quando a religião passou a se antepor ao desenvolvimento científico e os cientistas eram ameaçados de ir para a fogueira, caso afirmassem, como Galileu e como Copérnico, que a Terra era redonda que girava em torno do Sol. Então isso que hoje é banalidade científica, há 700, 500, 600 anos atrás era uma heresia e era punida severamente pela Igreja. Então, essa questão levou a que a ciência se desenvolvesse à margem da religião. Houve uma ruptura entre religião e ciência. Isso é um problema filosófico sério. Por quê? Porque a realidade é una. A realidade não se divide. Quer dizer, você não pode ter um método de análise religioso e um outro método de análise científico. Na verdade, é a mesma coisa. A realidade é uma só. Agora, com essa divisão, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que as partes se acomodaram e a ciência passou a se desenvolver de uma forma materialista, enquanto a religião passou a se desenvolver
aportando uma ou outra descoberta científica que fosse inegável, que não pudesse ser negada por ninguém, mas foi levando para o aspecto mais do preconceito, para um aspecto mais subjetivista. Né? Então nós temos hoje essa situação. Essa situação precisa ser rompida. Nós precisamos integrar novamente, não a religião, as religiões existentes, mas a religiosidade, a percepção de Deus. Ao pensamento científico. Ao pensamento científico. Então o homem precisa se integrar a si mesmo como um ser espiritual que é. Nós não somos um corpo material, nós somos espírito encarnado. Então, como espírito encarnado, nós temos que ver tanto a religião quanto a ciência como partes de uma mesma realidade, de uma realidade humana, né? Social, etc. Ô, Cláudio, você acredita que cada nação, nós partimos para a espiritualidade, né? Que cada nação tem uma função ligada à espiritualidade, uma função a cumprir? Eu vou mais além, Celso. Eu hoje tenho clareza de que entre Deus e os homens, nós na carne aqui, existem hierarquias, existem planos intermediários, que algumas religiões chamam de anjos e arcanjos, outras chamam de espíritos superiores, outras chamam de mestres ascensionados, isso não importa. Mas o que é fato, e isso é comprovável pela observação, é que existem inteligências, mesmo porque a Terra não é o único mundo habitado, existem muitos outros mundos habitados, não é? E nesses mundos habitados, inclusive em sua maioria, os seres são mais evoluídos do que na Terra. A Terra é um planeta, evolutivamente falando, que ainda está saindo do jardim de infância, está no curso primário, muito atrasado em relação a outros orbes. Né? Então, nós, estando no curso primário, nós temos dificuldade de percepção. Né? Nós temos dificuldade, inclusive, de nos vermos como seres espirituais, como seres que têm dentro de si a chama da divindade. Né? É aquilo que Jesus falou, que eu sou Deus, mas vós sois deuses também. Né? Por quê? Porque é aquilo que se diz aí, a semelhança de Deus. O homem foi feito à semelhança de Deus. Evidentemente não é o corpo físico do homem, mas é a dimensão espiritual. Então isso para mim hoje é uma verdade corriqueira. Agora isso em nada nega a necessidade de compromissos com a sociedade, com a política, com a economia. As pessoas, compromissos. Têm tendência a dividir. Não tem nada, isso é a mesma coisa. Então um ser, por exemplo, que se diz cristão, ele não pode ser racista, porque ou é racista ou é cristão. Claro. Um ser que se diz cristão, ou mesmo um ser que se diga seguidor de Maomé, não pode ser ladrão, não pode ser desonesto, não pode ser corrupto, porque ele está afrontando o ensinamento de Maomé. E assim vai. Quer dizer, então, quando o homem conseguir ser coerente, ter uma coerência entre pensamento, palavra e ação, aí as coisas vão começar a melhorar nesse planeta. Cláudio, Então, olha só, você, pelo teu raciocínio, todo esse movimento, principalmente de ciência do foi um marco na história do Brasil, era cosmicamente previsto, né? É por aí também? A gente tem muita dificuldade de perceber, de afirmar isso, né? Porque essas afirmações não podem ser ainda comprovadas pela ciência, porque a ciência tem um viés materialista. Claro. A ciência ainda é muito baseada na mente concreta. Agora, com a física quântica, é que começa a se abrir um campo científico que permite uma percepção mais espiritualista do mundo. A física quântica é interessante, mas a própria ciência é que está rompendo com essa divisão entre religião e ciência. Porque a física quântica mostra que se você está fazendo uma experiência de laboratório, vamos dizer, de física, de partículas ou subpartículas, a tua presença na experiência influencia o resultado dela. Isso é uma descoberta incrível, porque mistura e muda e canibaliza aquela visão da época da física newtoniana mecanicista, de separação entre o sujeito e o objeto. Então, uma série de coisas, estou dando apenas uma pequena entrada nessa história, tem muito mais coisa por trás disso. Então, a própria física está mostrando, a biologia, a genética, agora com essa visão de fenótipo, genótipo, que a biologia está desenvolvendo aí, nós estamos mostrando que o ser humano
é tudo menos apenas um corpo físico. É muito mais que nós temos, que faz parte da nossa estrutura humana, é muito mais do que simplesmente um corpo físico. É muito simples, né? Pois é, então isso simples, nos traz desafios muito grandes, desafios imensos. Agora, retornando à sua questão, nós vamos pegar da religião, então. A religião nos diz o quê? Que Jesus de Nazaré, houve a ressurreição. O que essa palavra ressurreição quer dizer? Quer dizer o que outras religiões, outras concepções chamam de iluminação. Ele se tornou um ser, continuou existindo, mas num outro plano de consciência. Olha, Cláudio, a gente vai ter que interromper e vamos pegar esse gancho aí, porque a produção já falou que já acabou o tempo. Vamos dar um intervalo falando, acabou muito bem, né? Acabamos com Jesus de Nazaré. Não, a gente pode tirar essa última parte, porque Não vamos tirar não, vamos continuar. Ainda tem terceiro bloco? Tem terceiro bloco? Ah, bom, então eu estou apressando. Está muito tempo. Então você tira esse e passa para o terceiro. Não, vamos lá. Vamos ao nosso intervalo comercial, Visão Política retorna já.